Bioeletricidade do coração e eletrocardiograma, por Ana Klein, Julia Klein e Gabriele Flesch. Aspectos anatômicos gerais do coração. O coração é um órgão predominantemente muscular e ele é anatomicamente dividido em 4 cavidades: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Ele faz circular cerca de 5,5 litros de sangue por minuto e é capaz de realizar mais de 1.000 batimentos por dia. Além disso, há um esqueleto fibroso que fornece uma separação total entre as musculaturas atriais e ventriculares, que é o feixe de His, sendo a única conexão para a transmissão elétrica de estímulo. Basicamente, a hematose ocorre quando o sangue desoxigenado da circulação sistêmica chega ao átrio direito, pelas veias cava superior e inferior. Então, ele passa para o ventrículo direito, através da válvula tricúspide, e do ventrículo, pela sua contração, para o tronco pulmonar. Nos pulmões, o sangue é oxigenado e, pelas veias pulmonares, chega ao átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, então, através da válvula mitral, chega ao ventrículo esquerdo, onde é lançado a aorta para a circulação sistêmica, porém agora ele está oxigenado. O sistema de condução elétrica do coração funciona basicamente com 4 elementos. O primeiro deles é o nó sinusal. Ele é conhecido como marca-passo do coração, pois a partir de impulsos rítmicos gerados, ele controla a frequência cardíaca. Já o nó atrioventricular conduz o estímulo elétrico. O feixe de His são feixes longitudinais múltiplos que se bifurcam e levam os estímulos elétricos aos ventrículos. As fibras de Purkinje levam o impulso dos ventrículos às fibras musculares, produz então o complexo QRS no eletrocardiograma. E, por fim, as propriedades principais do coração, que são o automatismo e as contrações rítmicas, permitem a condução. Eletrofisiologia do coração. A atividade elétrica cardíaca acontece, então, em função da diferença de concentração iônica entre os meios intra- e extracelulares e da inversão do potencial de membrana, condicionada pelos fluxos transmembranas desses íons. Os principais íons responsáveis pelos eventos da atividade elétrica cardíaca são o sódio e o potássio, sendo os mais relevantes, e o cálcio, magnésio e o cloro. Potencial de ação. Então, quando ocorre a ativação do potencial de membrana, há uma redução da resistência e aumento da condução de íons intra- e extracelular, permitindo assim o deslocamento em sintonia com os gradientes eletroquímicos e gerando a inversão da polaridade, e tendo como consequência a despolarização celular. O potencial de resposta rápida é encontrado nas células contráteis e nos sistemas especializados de condução. Já o de resposta lenta é encontrado principalmente no nó sinusal e no nó atrioventricular. Bom, já o potencial de repouso ocorre durante o estado de repouso da membrana celular, quando os íons potássio encontram-se em maior concentração no meio intracelular, com tendência a migrar para fora da célula, e o íon sódio em maior concentração no meio extracelular, com tendência a migrar para o interior da célula, acontecendo por transporte ativo. Dessa forma, a saída de potássio da célula cria uma diferença de potencial entre o meio intra e o meio extracelular. Essa diferença mantém a célula cardíaca em repouso, com a condição polarizada, e mantém o interior da célula negativo. Então, basicamente, resumindo a eletrofisiologia do coração, tudo inicia com uma bomba de sódio e potássio, que vai causar a repolarização e a despolarização celular, que vai gerar uma corrente elétrica, que vai gerar um potencial elétrico e vai contrair o coração. Retomando então, quando a porção inicial de uma fibra é excitada, a sua face externa se torna eletronegativa em relação à parte ainda em repouso, que é eletropositiva. Isso, a partir da leitura do galvanômetro, vai acusar as diferenças de potencial elétrico e as variações do eletrocardiograma, permitindo seu funcionamento. Assim, o eletrocardiograma capta o potencial elétrico que se forma na superfície corporal, causado pelas correntes do volume condutor torácico que foram geradas pela corrente elétrica do coração, devido à despolarização e repolarização. O potencial elétrico, então, nada mais é que a soma da quantidade mínima de eletricidade gerada pelas células musculares cardíacas individuais. O caminho da despolarização, basicamente, inicia no nó sinovial, depois vai para o miocárdio de ambos os átrios, nó ventricular, feixe de His e, finalmente, para as fibras de Purkinje, que já foram explicadas anteriormente.
Durante o processo da despolarização e da repolarização celular, nós temos então dois processos, que é a ativação atrial e a ativação ventricular. A primeira, então, inicia no átrio direito e se estende ao átrio esquerdo, sendo representado por dois vetores do átrio direito que se originam para baixo e um pouco para frente, e do átrio esquerdo que se orientam para trás e mais para a esquerda, como a gente pode ver na imagem. Já o vetor resultante final, que determina o eixo elétrico, orienta-se para a esquerda e para baixo em paralelo ao plano frontal. A deflexão resultante é denominada onda P, que a gente vai explicar mais para frente. Já a ativação ventricular, ela é representada por 4 vetores. Os vetores 1 e 2 correspondem às despolarizações das regiões do septo interventricular, e os vetores 3 e 4 correspondem às despolarizações das paredes dos ventrículos. O vetor resultante final, então, que determina o eixo elétrico, orienta-se para a esquerda e um pouco para trás. A deflexão resultante é denominada complexo QRS, que a gente também vai explicar mais para frente, e diferente da ativação atrial, que era a onda P. É importante salientar que a repolarização ventricular vai se iniciar no fim da ativação ventricular. Inicialmente, as correntes elétricas desenvolvidas não são intensas e não causam deflexão, que vão ser vistas no eletrocardiograma, sendo inscrita uma linha isoelétrica. A seguir, surgem potenciais mais intensos, que determinam a inscrição da deflexão resultante, denominada onda T, que também vai ser explicado mais para frente e demonstrado no eletrocardiograma. Teoria do dipolo. A teoria do dipolo compreende, então, uma mudança de cargas durante a despolarização, no sentido da região já despolarizada, que é a região negativa, para a região ainda em repouso, que é a região positiva. Quando ocorre a despolarização, há a inversão dessas características elétricas da membrana celular, como a gente pode ver na imagem. Então, na despolarização, as cargas positivas ficam no interior da célula, enquanto as negativas ficam no exterior. Na repolarização, volta a característica inicial da polarização das células, com as cargas negativas no interior e as positivas no exterior da célula. Essas alterações de potenciais produzem uma corrente elétrica que poderá ser captada por um eletrodo. História do eletrocardiograma. O responsável pela criação e o aperfeiçoamento do eletrocardiograma foi o médico e cientista holandês William Einthoven. Ele foi professor de fisiologia e histologia. Tudo partiu de um galvanômetro de cordas, no qual os pacientes sentavam com os 2 braços e perna esquerda em baldes separados de solução salina. Esses baldes atuavam como eletrodos para conduzir a corrente da superfície da pele para o filamento de quartzo revestido de prata. A escolha desses pontos não foi em vão. Essas 3 extremidades foram chamadas de triângulo de Einthoven, em cujo centro se situa idealmente no coração. Esse princípio ainda é usado até hoje na gravação moderna do eletrocardiograma. Bom, então vou explicar um pouco o que é o eletrocardiograma, que ele nada mais é que uma ferramenta que registra o potencial elétrico do coração. E esse registro ele vai ser em função do tempo e vai ser realizado com o auxílio de um eletrocardiógrafo. Ele consiste na leitura de uma série de ondas que serão formadas por um potencial elétrico, que são caracterizadas por letras específicas e que cada uma delas corresponde a um evento elétrico da ativação do miocárdio. Então, depois que houve a despolarização e a repolarização do músculo cardíaco, há uma produção de campos elétricos que irão atingir a superfície do corpo e que serão posteriormente captados através de eletrodos que são colocados em pontos específicos. Nós podemos dizer que na superfície corporal existem diferenças nos potenciais que são consequências dos fenômenos elétricos gerados durante uma excitação cardíaca. Dentre as derivações, existe a derivação bipolar, que foi estabelecida por Einthoven e que caracterizou o triângulo por ele descrito, cujos lados foram denominados como D1, que se refere à diferença de potencial entre o braço esquerdo e o braço direito, D2, que mede a diferença de potencial entre o braço direito e a perna esquerda, e D3, que mede a diferença de potencial entre a perna esquerda e o braço esquerdo, sendo que o centro elétrico do coração fica bem ao centro da forma geométrica. Então, aqui nesse slide, a gente tem a representação dos 3 registros eletrocardiográficos das derivações bipolares, que são as D1, D2 e D3.
As derivações unipolares foram dadas por Wilson e alguns colaboradores e foram dadas pela conexão de um eletrodo explorador no ponto de união das derivações clássicas, já vistas anteriormente, que formaram mais 3 derivações unipolares, a AVR, AVL e AVF. E aqui mesmo nesse slide nós temos a representação do registro eletrocardiográfico de cada uma dessas derivações. Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre as derivações, eu já posso dizer que o sistema de eixos nada mais é que a união das 6 derivações do plano frontal e todas elas formam o eixo elétrico do coração. Esse sistema de eixo, ele oferece uma ferramenta com distância precisa entre cada vetor, que é de 30 graus, e a variação entre vetores positivos e negativos conforme a sua localização. Existe ainda mais um tipo de derivação, que é a pré-cordial, que ela é mais uma derivação unipolar, só que agora do plano horizontal, e ela explora o fenômeno elétrico cardíaco a partir da face anterior do tórax. E aqui do lado a gente tem um registro eletrocardiográfico dessas derivações pré-cordiais. Aqui no próximo slide a gente tem bem explicadinho as retas formadas pela ligação de cada um dos pontos pré-cordiais à projeção do centro elétrico do coração nesse plano, sendo que V1 é localizado no cruzamento entre a linha hiparesternal esquerda e o 4 espaço intercostal, V2 é no cruzamento entre a linha parasternal direita e o 4º espaço intercostal, V3 é na metade do caminho entre V2 e V4, V4 é no cruzamento entre o 5º espaço intercostal e a linha hemiclavicular esquerda, V5 é no cruzamento entre o 5º espaço intercostal e a linha axilar anterior, e V6 é no cruzamento entre o 5º espaço intercostal e a linha axilar média. Todas essas derivações que a gente descreveu são linhas que unem eletricamente os eletrodos ao aparelho de eletrocardiograma. Aqui nesse slide, então, a gente tem a representação esquemática de uma amostra de papel milimetrado, que é utilizado num registro eletrocardiográfico. Esse papel ele tem o objetivo de facilitar as medidas das amplitudes das ondas, bem como a duração delas, os intervalos e os segmentos que as formam. Esse papel ele é utilizado em milímetros de distância, tanto nas linhas horizontais quanto nas linhas verticais, sendo que o tempo tem relação com as linhas horizontais e a voltagem é medida nas linhas verticais. Agora falando um pouquinho sobre a leitura das ondas, nós temos os tipos de onda P, que é a primeira onda registrada em qualquer derivação do eletrocardiograma e ela representa a ativação dos átrios. A duração dessa onda geralmente é obtida em D2 e tende a ser maior conforme a idade do indivíduo. Ela normalmente é arredondada, monofásica, com voltagem normalmente variante entre 0,25 MV e 0,30 MV, normalmente positiva nas derivações D1, D2 e D3 e sempre negativa em AVR. O valor de referência, então, da duração desse tipo de onda é entre 0,06 e 0,09 segundos em crianças e entre 0,08 e 0,11 segundos em adultos. Temos também a medida do intervalo PR, que é visualizada entre o início da onda P até o início do complexo QRS e é dada pelo tempo de condução através do nó sinusal. Depois, a gente pode explicar o complexo QRS, que representa a ativação ventricular e apresenta uma morfologia pontiaguda. Possui uma duração normal entre 0,05 e 0,11 segundos, com uma média de 0,07 normalmente. Ele apresenta uma polaridade predominantemente positiva em regiões anteroesquerdas e posteroesquerdas do tórax e predominantemente negativa à direita do precórdio e em regiões próximas do ombro direito. Temos ainda o segmento ST, que é observado imediatamente no final do complexo QRS e no início da onda T. A onda T, por sua vez, ela representa a repolarização ventricular e esse processo se realiza no mesmo sentido da ativação ventricular. Ela é uma onda arredondada e assimétrica, predominantemente positiva e tem uma amplitude sempre abaixo de 6 milímetros. Temos também o intervalo QT,
que é o período de tempo entre o início do complexo QRS e o final da onda T, e corresponde à duração total da sístole elétrica ventricular. Os limites normais desse intervalo giram em torno de 0,30 e 0,46 segundos. E por último, tem também a onda U, que essa onda ela pode ser observada no final da onda T, especialmente nas derivações V3 e V4. Ela é pequena, é arredondada e geralmente possui uma baixa frequência. É positiva nas derivações inferiores e pré-cordiais e negativas em AVR. Então, aqui a gente tem um esquema da caracterização esquemática do eletrocardiograma, com todas as suas ondas e seus intervalos bem explicadinhos, e temos um resuminho aqui do lado para ficar um pouco mais fácil o entendimento. E por último, para realizar uma interpretação correta de um eletrocardiograma, primeiramente deve-se realizar uma identificação correta do paciente com uma anamnese correta, pesquisando idade, sexo, cor, profissão, local de procedência, biótipo, história clínica e algum medicamento que ele esteja em uso. Deve-se verificar o ritmo cardíaco, que esse ritmo normal ele é chamado de ritmo sinusal. Deve-se também verificar a frequência cardíaca, considerando que o papel registro desloca-se na velocidade habitual de 25 metros por segundo e fazendo um cálculo para verificar corretamente essa frequência. E também deve-se realizar uma análise da morfologia das ondas e as medidas dos seus segmentos. E com isso é possível realizar uma correta interpretação de um exame de eletrocardiograma. Através do eletrocardiograma, muitas patologias podem ser identificadas, de acordo com a frequência das ondas, de acordo com a amplitude, com a repetição, com a omissão, entre outros. As sobrecargas, então, podem ser divididas em atriais e ventriculares. A sobrecarga atrial é vista através da onda P, que é formada pela despolarização do átrio direito, onde encontra-se o nó sinusal, e do átrio esquerdo através dos feixes atriais intermodais. Quando há uma sobrecarga no átrio direito, que é quando tem um aumento no seu tamanho e no seu tempo de despolarização, é vista uma onda com aspecto apiculado e, portanto, com maior amplitude. Já quando a gente tem uma sobrecarga atrial esquerda, é vista uma onda com um aspecto bífido e com maior duração, de forma que a amplitude vai permanecer inalterada nesse caso. Aqui nessa outra imagem, a gente consegue ver num eletro a onda P com aspecto bífido e alongado, mostrando então uma sobrecarga atrial esquerda. Na sobrecarga ventricular, vai ser visualizado alterações no complexo QRS, sendo que o ventrículo esquerdo ele vai se expressar muito mais do que o direito, porque ele possui um potencial elétrico predominante, sendo mais visível então no eletrocardiograma. Nessa segunda imagem aqui é possível ver uma sobrecarga de ventrículo direito através do desvio de eixo para a direita, vista na primeira e na terceira derivação. Também a gente consegue ver ondas R muito grandes em V1 e com duração aumentada do complexo QRS. As arritmias cardíacas são constatadas quando há uma alteração na frequência e no ritmo dos batimentos cardíacos. A taquicardia sinusal é caracterizada por uma frequência vinda das células do nódulo sinoatrial maior do que 100 batimentos por minuto. Aqui nessa imagem a gente consegue visualizar um ECG de taquicardia sinusal, em que a gente vai ter os intervalos PR, QT e TP muito próximos. Ao contrário da taquicardia, a bradicardia vai ser uma frequência menor do que 60 batimentos por minuto. Nessa imagem aqui, é possível observar um eletrocardiograma com bradicardia sinusal, em que a gente vai ter um intervalo PR e TP com maior duração. Na arritmia sinusal, a gente vai ter uma frequência variável. Ela pode ser cíclica com a respiração ou sem relação com o ciclo respiratório. Caso ela coincida com a respiração, durante a inspiração, por aumento do volume do retorno venoso ao coração, vai resultar numa elevação da frequência cardíaca. Já na expiração, vai haver uma redução dessa frequência. Marca-passo migratória é quando a gente vai ter uma variação no foco lançador dos estímulos cardíacos dentro dos átrios, podendo originar-se desde o nódulo sinusal até a junção atrioventricular. Nessa imagem, a gente vê um ECG com marca-passo migratório em que a onda P vai ter uma morfologia bem variável, mesmo quando se trata de uma só derivação.
A taquicardia atrial paroxística é uma arritmia de alta frequência, de 150 a 250 batimentos por minuto, originada no nível do miocárdio atrial, independente da participação do nódulo atrioventricular para sua perpetuação. Na extrassistolia, uma despolarização cardíaca prematura, resultante de uma alteração de automatismo das células, vai causar um batimento cardíaco prematuro antecipado em relação aos batimentos precoces, levando ao encurtamento do ciclo cardíaco. Uma característica universal dessa patologia é a pausa compensatória logo após o batimento precoce. As extrasístoles podem ser divididas em supraventriculares e ventriculares. No primeiro caso, os estímulos prematuros são de origem de qualquer região acima da bifurcação do feixe de His. As extrasístoles supraventriculares vão ser divididas em atriais e juncionais. As atriais, por conduzirem a despolarização atrial por via não convencional, vão apresentar uma onda P precoce e aberrante. Já a juncional vai ter origem no nódulo atrioventricular e, por isso, na maioria dos casos, não vai apresentar a onda P. Na extrasistolia ventricular, os estímulos prematuros vão ter origem nos ventrículos e não percorrem o feixe de His e suas ramificações no sentido normal. Como consequência, as extrasístoles ventriculares vão ter o QRS anômalo, alargado e desviado em sua orientação espacial, e por serem originadas a partir de um foco ectópico ventricular, não vão ter a onda P. A taquicardia juncional paroxística é uma arritmia de alta frequência, de 150 a 250 batimentos por minuto, que, diferente da taquicardia atrial paroxística, vai envolver o nódulo atrioventricular. No eletrocardiograma de taquicardia juncional paroxística, é possível perceber que as ondas P estão ausentes e o complexo QRS e as ondas T são regulares, embora apresentam alta frequência. Já a taquicardia ventricular paroxística vai ter origem ventricular e vai ter uma frequência menor do que as supraventriculares, de 130 a 180 batimentos por minuto. Ela vai ser considerada de alto risco por poder facilmente evoluir para a fibrilação ventricular. No eletrocardiograma dessa alteração, as ondas P vão estar ausentes e o complexo QRS vai estar alargado e aberrante. Flúter atrial é uma arritmia com foco ectópico que despolariza os átrios regularmente, com uma frequência de 200 a 400 batimentos por minuto. Os estímulos vão chegar rapidamente ao nódulo atrioventricular, que ainda vai estar em repolarização, causando alguns batimentos atriais para cada batimento ventricular, de 2:1 até 8:1. No eletrocardiograma de flúter atrial, é possível ver as ondas P formando as ondas F, que vão ter o formato de serrilhas. A fibrilação atrial é uma das arritmias mais comuns, com inúmeros focos ectópicos, causando um processo de ativação atrial totalmente caótico, que vai resultar em uma sístole inefetiva dos átrios, com frequência de 400 a 700 batimentos por minuto. No eletrocardiograma com fibrilação atrial, as ondas P vão estar ausentes e os complexos QRS e as ondas T são normais, porém mantêm uma frequência muito irregular. Já a fibrilação ventricular é a mais grave das arritmias, que vai possuir vários focos ectópicos e vai corresponder a uma parada cardiocirculatória. Ela pode apresentar uma frequência de 80 até 300 batimentos por minuto. O eletrocardiograma com fibrilação ventricular vai aparecer ondas indefinidas e irregulares. O bloqueio atrioventricular representa uma interrupção parcial ou completa da transmissão do impulso nervoso dos átrios aos ventrículos, o qual é bloqueado junto à sua saída no nódulo sinoatrial antes de atingir o miocárdio atrial. Os ventrículos acabam sendo contraídos a partir de um estímulo originado no nódulo atrioventricular, que assume o ritmo com frequência por volta de 60 batimentos por minuto. No bloqueio atrioventricular de primeiro grau, os estímulos do nódulo sinoatrial vão chegar aos ventrículos, porém com um certo retardo, devido a um atraso na passagem do impulso ao nódulo atrioventricular. No eletrocardiograma desse bloqueio, o intervalo PR é igual ou superior a 0,21 segundo. Já no bloqueio atrioventricular de segundo grau, nem todos os estímulos vão chegar aos ventrículos, havendo uma dificuldade progressiva para a transmissão atrioventricular. Por isso, algumas ondas P normais são sucedidas por complexos QRS, mas outras não vão ser. O bloqueio atrioventricular de segundo grau pode ser dividido em dois tipos. No tipo 1, vai ocorrer um fenômeno chamado Wenck-Beck, em que o intervalo PR prolonga-se progressivamente a cada batimento até que o impulso atrial não é conduzido e o complexo QRS é descartado. No tipo 2, haverá um padrão fixo de passagem dos sinais elétricos dos átrios para os ventrículos,
de forma que para 2 ou 3 estímulos atriais, apenas um consegue despolarizar os ventrículos. Já no bloqueio atrioventricular de terceiro grau, também chamado de bloqueio total, os estímulos a nível de nódulo atrioventricular são inexistentes, impedindo qualquer condução elétrica atrioventricular. Dessa forma, os ventrículos passam a ritmar-se através de um marca-passo abaixo da zona bloqueada. 2 marca-passos com ritmo e frequência independentes vão caracterizar o ECG desse bloqueio. No eletrocardiograma desse bloqueio é possível observar ondas P e complexos QRS independentes um do outro. No bloqueio de ramo direito, a ativação ventricular direita vai ficar prejudicada por um bloqueio de sinal elétrico no ramo direito do feixe de His. Logo, a sua ativação vai ser feita via miocárdio, ou seja, célula por célula. Já no bloqueio de ramo esquerdo, a ativação ventricular esquerda vai ficar prejudicada, pois os estímulos vindos dos átrios é impedido de seguir pelo ramo esquerdo do feixe de His. Na imagem é possível observar as ondas R, que no caso estão bífidas, então é R', sozinhas, além de alterações no complexo QRS e na onda T. Síndromes isquêmicas. Quando há uma queda ou uma interrupção total do fluxo sanguíneo coronariano, há uma insuficiência no fornecimento de sangue para as células cardíacas e uma desproporção entre o consumo e a oferta de oxigênio. Logo após o estabelecimento da insuficiência coronariana, a perda de potássio intracelular leva ao sofrimento celular. Esse evento causa alterações na eletrofisiologia cardíaca, o que faz surgir em diferentes zonas concêntricas, que são classificadas como isquemia, lesão e necrose. A isquemia é a zona menos atingida, vai ter apenas alterações funcionais, por isso vai ser passível de reversibilidade. As imagens eletrocardiográficas da isquemia são distintas segundo o tempo de instalação e o local afetado, ou no subepicárdio ou no subendocárdio. No primeiro caso, a isquemia pode originar-se de infartos em involução ou de pericardites, registrando no ECG ondas T negativas invertidas em pontiagudas. Já no segundo caso, que pode ser originado na fase hiperaguda da insuficiência coronariana, haverá um aumento importante da amplitude e da duração das ondas T, que não vão ser invertidas. A lesão é a zona intermediária, possuindo alterações metabólicas e morfológicas bem estabelecidas, porém sem necrose tecidual, ou seja, ainda é reversível. Ela ocorre quando a falta de potássio na célula causa uma diminuição no potencial de membrana, tornando-o muito próximo do limiar da célula, que é de menos 60 mV, traduzindo uma despolarização permanente, mesmo na diástole. Aparece, portanto, uma diferença de potencial entre as células lesadas e as células sadias. No eletrocardiograma, a lesão subendocárdica vai possuir uma descida no segmento ST e a lesão subepicárdica possui um supradesnivelamento do ST. A necrose é a zona mais intensamente comprometida, perdendo sua mecânica de contração com alterações morfológicas estruturais fibróticas irreversíveis. Eletrofisiologicamente falando, haverá a impossibilidade de gerar potenciais de ação pela perda de potássio, que nessa fase é muito significativa, o que faz o potencial de membrana chegar ao nível de menos 45 mV, que é o potencial de inércia. No eletrocardiograma, é registrado alterações do complexo QRS com o aparecimento de uma onda Q e pela redução ou desaparecimento da onda R. A hiperpotassemia também pode ser chamada de hiperkaliemia e vai ocorrer quando a concentração plasmática de potássio está acima de 5,5 miliequivalentes por litro. Com o aumento de potássio extracelular, haverá uma diminuição do gradiente intra-extracelular, levando o potencial de membrana a valores menos negativos. Então, a célula torna-se despolarizada e a velocidade de condução diminui, aumentando o ritmo de repolarização. O resultado final dessas alterações na polarização das células excitáveis é o desenvolvimento das arritmias cardíacas, e essa é a principal causa de morte dos pacientes com hiperpotassemia. Nas imagens é possível observar que quando o nível de potássio está abaixo de 6,5, a baixa da condução é caracterizada pelo aumento do intervalo PR e encurtamento dos intervalos QT. Quando os níveis de potássio estão acima de 6,5, haverá maior diminuição da condução, com o consequente alargamento do intervalo QRS, desaparecimento da onda P e arritmia nodais e ventriculares. Por outro lado, a hipopotassemia, também chamada de hipokaliemia, ocorre quando o potássio atinge níveis abaixo de 3,5 miliequivalentes por litro. A queda dos níveis séricos de potássio irá alterar o gradiente de potássio a nível de membrana plasmática, fazendo um aumento no potencial de repouso da célula, que a hiperpolariza.
A consequente saída de potássio do meio intra para o extracelular levará ao retardamento da repolarização celular. As causas da hipopotassemia envolvem a excreção desse íon por via renal ou intestinal. Intoxicação digitálica. Os medicamentos digitálicos são muito usados na clínica para o controle de alterações eletrocardiográficas, tal como a disfunção ventricular esquerda e para o controle de frequência em caso de fibrilação atrial. No entanto, seu uso vem diminuindo uma vez que seu efeito terapêutico não supera os casos de intoxicação por digitais. No ECG, os principais achados são redução da frequência cardíaca, depressão do segmento ST, diminuição da amplitude da onda T e diminuição do intervalo QT. Vários tipos de arritmias podem estar associadas, como extrassistolia ventricular, bloqueio atrioventricular, taquicardia atrial paroxística e fibrilação atrial.